Então, gente, vamos dar sequência aí ao curso, né? Concurso até passar, concurso em foco. Então, aqui já vimos já o conteúdo, né, de princípios. Massacramos aí todos os princípios que tem no direito penal, né? A maioria deles, né? Os que mais caem aí em concurso público a nível superior. E agora vamos ver 20 questões da banca CESP, depois vamos pegar mais 20 questões, no total 40 questões. Vamos dividir aí no vídeo, exercício parte 1, parte 2. Beleza? Então vamos pegar aí. Concurso em foco, resolvendo questões da banca CESP, direito penal, princípios. Então uma questão aí de juiz de direito, tá? Do TJ aí, do Pará. Vamos lá? Para se vingar de uma agressão pretérita, passada, João, maior de idade, com vontade livre, uma vontade livre e consciente de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Pedro. Tendo certificado de que apenas um projétil havia atingido Pedro, em local não letal, e de que ainda estava vivo, João então efetuou mais 2 disparos. Esses 2 disparos foram letais, e o homicídio ali se consumou. João possuía o porte e a posse legal de arma utilizada. Beleza. Considerando a situação, assinale a opção correta. Letra A. Trata-se de um crime progressivo, pois João praticou vários atos, tendo passado de um crime menos grave para o de maior gravidade? Não. Aqui, por mais que ele deu 2 disparos, depois conferiu, deu um disparo lá, né? 2 disparos, um pegou, depois deu mais 2. Não configura aqui que do menor grave para o maior grave. É um único crime. Em razão do princípio da consunção, que será aplicado ao caso, João responderá unicamente pelo homicídio. Essa é a nossa resposta. Ele responde unicamente por um único crime, o homicídio. Beleza? Então, seguindo. Auditor aí, área de correção. 2019, CESP. O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante. É aquele formal e previamente indicado pela lei como pressuposto necessário para a aplicação de uma lei penal, de uma pena. Luiz Ferraioli, Direito e Razão. O texto precedente faz referência ao princípio, principalmente aos princípios penais da legalidade e anterioridade, anterioridade e individualização da pena, culpabilidade e extratividade, individualização da pena e culpabilidade, extratividade da legalidade. Então, de novo. O desvio punível não é o que, por características intrínsecas ou ontológicas, é reconhecido em cada ocasião como imoral, como naturalmente anormal, como socialmente lesivo ou coisa semelhante. É aquele formal, legalidade. Previamente indicado pela lei, anterioridade. Letra E é a nossa resposta. Viu como você já tem o conhecimento aqui, vai matando as questões rapidinho? Então, meu querido, sem mimimi, é papum. Questões de TJ aqui. Aplicado no direito penal brasileiro, o princípio da alteridade, que se liga à autolesão, né? Então, a autolesão não é punível, só a lesão de terceiros, né? E a bem jurídico de terceiro. Vamos lá. Determina que o juiz analisa as especificidades do fato e do autor do fato durante o processo dosimétrico, nada a ver, né? Assevera que a pena não passará da pessoa do condenado, princípio da intranscendência da pena. Afasta a tipicidade material, princípio da insignificância. Reconhece que o direito penal deve abarcar o máximo de bens possíveis para promover a paz. Assinala que, para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiro. E é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Eis a nossa resposta. Princípio da alteridade. Questão de número 4. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia combinação legal. Princípio da reserva legal, princípio da legalidade estampado aqui no Código Penal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios de repercussões jurídicas deles decorrentes, julgue o item que se segue. Temos também o princípio da anterioridade aqui, ó. Não há pena sem prévia combinação legal.
Não há crime sem lei anterior, princípio da anterioridade, beleza? Então, o presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime? Meu querido, crime, lei penal, somente por lei, sentido formal, por lei, medida provisória não, beleza? Então a questão está errada. Vai do seu conhecimento, vai sem medo. Questão de juiz de direito substituto. De acordo com a doutrina predominante no Brasil relativamente aos princípios aplicáveis ao direito penal, assinar a opção correta. O princípio da taxatividade ou do mandado de certeza preconiza que a lei penal seja concreta e determinada em seu conteúdo, sendo vedados os tipos penais abertos. Os tipos penais abertos não são vedados, né? Muito pelo contrário, ali, por exemplo, um crime culposo ali. Então o magistrado tem uma negligência, ele vai, de acordo com o caso concreto, é um tipo penal aberto, por uma interpretação ou algo do tipo, ele vai fazer a dosimetria da pena, beleza? Então, não é vedado tipo penal aberto não, gente. O princípio da bagatela imprópria é diferente da bagatela própria. Na bagatela própria, afasta a tipicidade. Na bagatela imprópria, é o que? Afasta a pena. O princípio da bagatela imprópria implica a atipicidade material, negativo, cai por terra. O princípio da subsidiariedade determina que o direito penal somente tutela em uma pequena fração o princípio da fragmentariedade dos bens jurídicos protegidos. O princípio da ofensividade, segundo o qual não há crime sem lesão efetiva ou concreta ao bem jurídico tutelado, não permite que o ordenamento jurídico preveja crime de perigo abstrato. Pelo contrário, prevê sim o crime de perigo abstrato, crime de drogas, do desarmamento, né? Cara que não tem porte ou posse de arma, munição. É um crime de perigo abstrato. Basta a conduta do agente que já resulta no crime. O princípio da adequação social serve de parâmetro ao legislador, que deve buscar afastar a tipificação criminal de condutas consideradas socialmente adequadas. Então, o princípio da adequação social, gente, um exemplo aqui, simulado pelo STJ e pelo STF, é a venda de CDs e DVDs piratas, né? Então, gente, o crime de perigo abstrato, basta a conduta ali, né? Basta a prova da conduta do agente. Então, gente, o crime de perigo abstrato, basta a prova da conduta do agente. A lei já presume o perigo. Não precisa provar que houve o perigo. Isso é um crime de perigo abstrato. A gente vai dar uma pincelada nesses crimes aí. Crime de perigo concreto é o crime de dano com crime de perigo. Que o crime de perigo é o crime de perigo abstrato, o crime de perigo concreto. A gente vai dar uma olhada nisso aí. Vamos lá, seguindo. Então, a doutrina amplamente dominante e também a jurisprudência admite os crimes de perigo abstrato. Trata-se de uma técnica utilizada que deve ser utilizada pelo legislador para proteger a forma eficiente dos bens jurídicos. A gente vai ter um vídeo só explicando esse tipo de crime, tá, gente? Então, seguindo aí na questão. Questão de número 6, de delegado. Julgue o item seguinte, relativo que é a direitos e deveres individuais e coletivos e as garantias constitucionais. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Esse aqui é o princípio da intranscendência da pena, da responsabilidade pessoal. Beleza? Então está errada, vai no seu conhecimento. Você vai se dar bem. Individualização da pena não tem nada a ver com isso. Questão de número 7, outra de delegado. Julgando o item, direitos individuais, tal. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material? Claro que não, é lei em sentido formal, gente. Por meio de lei em sentido formal, tem toda uma formalidade ali do legislativo para poder criar o tipo penal e prontamente ali a sua pena combinando, né? Seguindo. Polícia Federal. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Meu querido, princípio da adequação social aqui, vamos ver. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e conduziram coercitivamente até a delegacia. Perdeu. Com referência à situação hipotética, julgue o item. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, já está somulado pelo STF e pelo STJ, que a venda de DVDs e CDs piratas
não é adequada ao princípio da adequação social. Então está errada. É crime. Número 9. Um homem maior de idade e capaz foi preso em flagrante por ter subtraído 2 garrafas de uísque de um supermercado. A observação da ação delituosa por meio do sistema de vídeo permitiu ao segurança a detenção do homem no estacionamento e a recuperação do produto furtado. O valor do produto subtraído equivalia a um pouco mais de 1/3 do valor do salário mínimo vigente à época. Na fase investigatória, constatou-se que o agente do delito possuía condenação transitada em julgado por fato semelhante e que respondia por outras 3 ações penais em curso. Tendo como referência a situação, assinar a opção correta. Então, garrafa de uísque, gente, não tem valor ínfimo. Então, vamos lá. O acusado poderá ser absorvido com o princípio da insignificância, já que o valor dos objetos subtraídos era ínfimo? Não era ínfimo. Garrafa de uísque, 2 garrafas de uísque não são ínfimas. Em razão da existência de sistema de monitoramento de vídeo no supermercado, trata-se de crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado? Negativo. Ali o meio empregado não trata de ineficácia absoluta. Não houve a consumação do furto? Claro que houve. A reincidência do acusado não é motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Essa é a nossa resposta, letra D. A reincidência do acusado, gente, ela não é motivo suficiente para não poder aplicar o princípio da insignificância. Porque o que acontece? Se fosse assim, seria o direito penal do autor. E o direito penal, ele não é o direito penal do autor. Nosso direito penal é o direito penal do fato. Beleza? Assim, o STF vem negando alguns habeas corpus em relação ao princípio da insignificância pelo crime habitual. Dependendo do advogado ali na sua peça, ele consegue fazer com que o STF mude. Basta ali ele ter a peça ali bem... Você que está assistindo esse vídeo, você vai ter esse fundamento, certo? Tem a diferença do direito penal do autor, direito penal do fato. Se o STF ele não conceder o habeas corpus, vai estar tratando o direito penal como direito penal do autor, vai estar olhando a personalidade do agente, não pelo fato que houve. Então tem ali, né, os 4 vetores do STF, né, a Mari, nós vamos ver. Então o STF, ele expôs esses 4 vetores para poder aplicar o princípio da insignificância. Então o princípio da insignificância não tem nada a ver ali se é reincidente ou não, com o direito penal do autor. Tem a Mari, mínima ofensividade da conduta do agente. Então a ofensividade da conduta do agente tem que ser mínima. A ausência de periculosidade, o perigo tem que ser ausente. Não deve ter nenhum perigo. A ausência de periculosidade social da ação e um reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Questão de número 10. Tendo como referência a jurisprudência simulada dos tribunais superiores, julgue o item acerca de crimes, penas, imputabilidade e aplicação da lei penal e institutos. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja em valor inferior ao salário mínimo? Olha, gente, essa aqui é uma questão muito polêmica. O STJ já está simulado que não cabe o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, nos crimes funcionais. Mas o particular, cometendo um crime contra a administração pública, cabe o princípio da insignificância. Beleza? Então aqui, ó, é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja em valor inferior ao salário mínimo? Então a questão está errada, tá, gente? É possível a aplicação do princípio da insignificância? Não, não é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Em regra, não é possível, desde que o prejuízo seja um valor inferior ao salário mínimo. Então está errado. Questão de número 11. De investigador. Princípio da legalidade. Despenca, tá vendo, gente? A capacidade mental de entendimento do caráter ilícito do fato no momento da ação ou da omissão. Momento da ação ou da omissão, isso é tipicidade. O juízo de censura que incide sobre a formação e exteriorização da vontade do responsável. Isso aqui, gente, de um fato típico e ilícito com o propósito de aferir a necessidade de imposição de pena. Juízo de censura, isso aqui é culpabilidade. A oposição entre o ordenamento jurídico vigente e um fato típico praticado por alguém capaz de lesionar ou expor a perigo lesões de bens jurídicos penalmente protegidos não é o princípio da legalidade. A obediência às formas
e ao procedimento exigido na criação da lei penal e principalmente na elaboração do seu conteúdo normativo. Eis a nossa resposta, né, gente? Obediência às formas. Então, o princípio da legalidade, ele precisa que, quando a lei é criada, precisa de uma forma. Lei em sentido formal. Então, e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal, principalmente na elaboração do seu conteúdo normativo. Letra D, certinho. Conformidade da conduta reprovável do agente ao modelo descrito na lei penal vigente no momento da ação ou da omissão, não, tipicidade. Questão de número 12. Um açougueiro de uma rede de supermercado subtraiu 2 peças de carne avaliadas em R$ 78. Ocultou nas vestes, mas a sua ação, que foi observada pelo outro empregado, que comunicou ao chefe da segurança, e este, por sua vez, acionou a polícia. O agente foi preso em flagrante e a res furtiva, a carne, foi restituída. O agente, 55 anos de idade, tinha registro de outra ocorrência de furto praticada havia mais de 5 anos, sem que o inquérito policial tivesse sido concluído. Nessa situação hipotética, assinale a opção correta de acordo com a legislação pertinente e o entendimento dos tribunais. Letra A. A reincidência do agente afasta o furto privilegiado? Pô, nada a ver, né, gente? A reincidência do agente não afasta o furto privilegiado. Houve um arrependimento eficaz? Não houve um arrependimento eficaz. A restituição foi porque o outro denunciou. O agente deverá ser absolvido em razão do princípio da insignificância. Eis a nossa resposta, né, gente? Ele deve ser absolvido, infelizmente, pelo princípio da insignificância, mesmo tendo outro crime nas costas. Semelhantes, os maus antecedentes não contam, senão é o direito penal do autor. Lembra lá? Trata-se de um crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Então, a ineficácia absoluta do meio ali, por ter olhado uma comunicação, olhado vídeo, não é crime impossível. A hipótese configura tentativa, não houve tentativa, houve consumação. Então, seguindo, questão de número 13. Assinale a opção que apresenta princípios que devem ser observados pela lei penais na Constituição. Vamos lá. Legalidade, certinho. E retroatividade. Responsabilidade pessoal, economicidade. Economicidade não, né, gente? Economicidade não faz parte do direito penal. Legalidade e retroatividade, responsabilidade penal, presunção de inocência, eficiência da pena. Eficiência da pena? Legalidade e retroatividade, responsabilidade pessoal, presunção de inocência, individualização da pena. Eis a nossa resposta aqui. Legalidade, retroatividade, moralidade é direito administrativo, né? Impessoalidade é direito administrativo. Então, vai no seu conhecimento, o nosso resuminho tá fechadinho, tá bonito. Estuda que você vai passar no TJ aí. E para a carreira policial também. Estuda, tá bonito. Ó, outra de delegado. De acordo com o entendimento do STF, questão já de número 14, ó, rapidinho. De acordo com o entendimento dessa, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores, que são 4. Nós vimos lá, né? Mínima ofensividade. Então, a ofensividade da conduta do agente precisa ser mínima. A ausência de periculosidade. O perigo tem que ser ausente. A ausência de periculosidade social da ação. Um reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. O comportamento é reprovável e tem que ser reduzido o grau. E a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Desvalor relevante, não. Mínima periculosidade. A periculosidade ela não deve existir. Ela é inexistente. Ela é ausência. É a ausência de periculosidade social da ação. E a mínima ofensividade. Beleza? Ele tentou trocar aqui para confundir o candidato. Mas você que estuda aqui com a gente não vai se confundir nunca. Show! Passando aqui para a próxima questão de número 15. Sem lero-lero, sem mimimi. No direito penal, o princípio da fragmentariedade informa que o direito penal é autônomo. O princípio da fragmentariedade ele não é autônomo, ele decorre de outros princípios, da lesividade, dentre outros. E retroatividade da lei se aplica absolutamente. Só se aplica para beneficiar o réu, para prejudicar não se aplica, logo não é absolutamente. Insignificância, segundo o entendimento do STF, pressupõe 4 vetores, não 3, logo a nossa questão aqui é a letra D, né? E vamos ver o porquê. Princípio da proporcionalidade. Grava esse princípio no teu coração, ele é importante. Fundamenta a declaração de inconstitucionalidade por parte do artigo 44 da Lei de Drogas. Beleza, certinho. Por quê? Porque ela estava vedando a liberdade provisória dos crimes relacionados a drogas. E não pode fazer isso.
Então não é proporcional vedar a liberdade provisória. Foi dito por inconstitucional o artigo 44 da Lei de Drogas por força do princípio da proporcionalidade. Questão número 16. Considerando a jurisprudência do STF e do STJ sobre os princípios informativos do direito penal, assinale a opção correta. Se a natureza e a quantidade de drogas apreendidas repercutirem na fixação da pena, não poderá esse mesmo parâmetro ser usado para definir o regime inicial de cumprimento dessa pena? A quantidade de drogas apreendidas repercutirem na fixação da pena? A irretroatividade da lei penal mais gravosa é sempre aplicável? Claro que não, né? Devido a um fato de um crime de lavagem de capitais ser de caráter acessório, a participação do agente no crime antecedente é indispensável à configuração daquele crime? Não é indispensável, tá, gente? Não é indispensável. A prática sequenciada de atos libidinosos e conjunção carnal contra a mesma pessoa, dentro do mesmo contexto fático, configura um crime único. Então, a prática sequenciada de atos libidinosos e a conjunção carnal hoje é considerado um único crime. Crime de estupro. É o artigo 214A, 213A, alguma coisa assim. Questão número 17. Acerca dos princípios básicos do direito penal, assinale a opção correta. O princípio da fragmentariedade ou do caráter fragmentário do direito penal quer dizer que a pessoa cometerá o crime se sua conduta coincidir com qualquer verbo da descrição desse crime? Nada a ver, né? O princípio da anterioridade no direito penal informa que ninguém será punido sem lei anterior que o defina. Perfeito. A conduta como crime é que a pena também deve ser prevista previamente, certinho. Ou seja, a lei nunca poderá retroagir. Aí errou, né, gente? Aí pisou na casca de banana. É possível que uma lei penal mais benigna alcance condutas anteriores à sua vigência? Perfeito. Seja para possibilitar a aplicação de pena menos severa, seja para contemplar situação em que a conduta tipificada passe a não ser mais ser crime. É a nossa resposta. Então, é possível que uma lei penal mais benigna alcance condutas anteriores à sua vigência? Então, lei A e lei B. Lei A, 4 anos. Lei B, 2 anos. Foi revogada. Então, aqui a lei, ela retroage, ela alcança fatos anteriores. Então, anteriores à sua vigência. Seja para possibilitar a aplicação de pena menos severa. Seja para contemplar situações em que a conduta tipificada passe a não ser mais crimes, ao abolite crimes. Aqui, a lei A era considerada crime. Veio uma lei B e desconsiderou esse crime. Não é mais crime. Abolite o crime. Mesmo que seja transitado em julgado, o abolite o crime vai considerar aqui. Vai liberar o mano. Entendeu? Então, os efeitos penais são cessados. Menos os efeitos civis. E outros efeitos. Mas os efeitos penais são cessados. Mesmo transitado em julgado. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. Letra C. Questão de número 18. Analista judiciário do TRT. Assinale a opção correta. Considerando a lei e a jurisprudência dos tribunais superiores, segue o item. A conduta de vender ou expor à venda CDs ou DVDs contendo gravações de música, filmes e shows não configura crime de violação de direito autoral? Opa, claro que configura, né? Na aplicação dos princípios da insignificância e da lesividade, as condutas que produzam um grau mínimo de resultado lesivo devem ser consideradas como delitos e, portanto, não ensejam a aplicação de sanções penais aos seus agentes. Essa é a nossa resposta. O uso de revólver de brinquedo no crime de roubo justifica a incidência da majorante prevista no Código Penal, por intimar a vítima e desestimular sua reação. Então, o uso de revólver de brinquedo no crime de roubo justifica a incidência da majorante prevista no Código Penal. Não mais. Não mais. A idade da vítima é um dado irrelevante na dosimetria da pena do crime de homicídio? Não é irrelevante, pelo contrário, é relevante. E para a configuração dos crimes contra a honra, existe somente o dolo genérico, desconsiderando a existência da intenção por parte do agente de ofender a honra da vítima. Basta a intenção também, gente. Então, aqui, na aplicação dos princípios da insignificância e da lesividade, as condutas que produzam um grau mínimo de resultado lesivo, devem ser desconsideradas como delitos e, portanto, não ensejam a aplicação de sanções penais aos seus agentes. Não há tipicidade material. Questão de número 19. João, aproveitando de distração de Marcos,
juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas, usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante delito por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito, o Ministério Público não ofereceu a denúncia e nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerado situação hipotética, julgue o item. O fato de a vítima ser juiz de direito demonstra maior reprovabilidade da conduta do João, o que impede o reconhecimento do princípio da insignificância? Não impede, tá, gente? Tá errada a questão. O fato da vítima ser um juiz não demonstra uma maior reprovabilidade da conduta de João, o que impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Então, não tem essa avaliação ali da personalidade da pessoa, se é juiz, se é delegado, não. Aqui nesse contexto aqui, né, gente, o próprio delegado podia aplicar o princípio da insignificância. Lembra lá? O delegado aplicando como garantidor do direito penal? Então, seguindo. Questão 20, última questão aí, de auditor. A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal, assinale a opção correta. Do princípio da individualização da pena, decorre a exigência de que a dosimetria obedeça ao perfil do sentenciado, não havendo correlação do referido princípio com a atividade legislativa incriminadora, isto é, com a feitura de normas penais incriminadoras. Do princípio da individualização da pena, decorre a exigência de que a dosimetria obedeça ao perfil do sentenciado? Claro que não, né, gente? A dosimetria ali não vai obedecer ao perfil do sentenciado, não havendo correlação do referido princípio com a atividade legislativa. Claro que há relação com o princípio ali, com a atividade legislativa incriminadora. Então a pena ela é previamente combinada, pena mínima e pena máxima. Conforme o entendimento doutrinário dominante, relativamente ao princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas do controle não se revelarem eficazes, para garantir a paz social. Perfeito. Decorre de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal. Eis a nossa resposta, né, gente? Conforme o entendimento doutrinário, dominante relevante ao princípio da intervenção mínima, dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas do controle não se revelarem o quê? Eficazes. Então teve uma situação que estava exigindo cheque calção para atendimento médico. Então, o direito civil não estava dando conta desse ato aí praticado. Estava havendo muitas mortes. Então, o direito penal falou assim, deixa comigo que eu vou resolver. Hoje em dia é crime exigir cheque calção para o atendimento de emergência. Então, o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas do controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social. O direito penal é chamado direito pitbull. Decorrem de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal. Ao se referir ao princípio da lesividade e ofensividade, a doutrina majorante aponta que somente haverá infração penal se houver efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Não é somente ao bem jurídico, lesão ao bem jurídico tutelado, tá, gente? Somente haverá infração penal se houver efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Não é somente ao bem jurídico tutelado. A efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Em decorrência do princípio da confiança, a presunção de legitimidade e legalidade dos atos dos órgãos oficiais de persecução penal, razão pela qual a coletividade deve guardar confiança em relação a eles. O princípio da confiança não é isso, né, gente? Dado o princípio da intranscendência da pena, o condenado não pode permanecer mais tempo preso do que aquele estipulado pela sentença transitada em julgado. Não é o princípio da intranscendência da pena, né, gente? O princípio da intranscendência da pena, a pena não passará o quê? Da pessoa do condenado. Então, matamos as 20 questões. Para você que gostou, se inscreva no canal, dê aquele like. Toque o sininho, porque tem mais questões aí, tem mais vídeos, beleza?